Relembramos o texto da semana passada, que a gente ainda vai terminar algumas questões hoje, mas permaneça com o texto aberto. Eu quero ler para vocês do versículo 6 agora até o versículo 14. Acompanhem com atenção em suas Bíblias. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Muito bem. Acredito que para vários irmãos aqui que estão acompanhando essa nossa jornada dentro das doutrinas da graça, esse é um daqueles textos que a gente lê e eles parecem para nós como que uma luz num lugar escuro, porque ele nos faz enxergar. Do mesmo jeito que Paulo enxergou estas verdades, quando nós lemos esse texto também parece que os nossos olhos são iluminados e a gente consegue olhar um pouquinho mais adiante e ver que esta doutrina da qual nós falamos, que é a salvação pela graça, ela não é uma doutrina nova, ela não é uma doutrina do Novo Testamento, mas ela é uma doutrina que lá em Gênesis, ela já está apresentada quando Deus fala com Abraão e quando mesmo é também justificado por sua fé. E então a gente só conclui mais uma vez aquilo que nós já sabemos, que somos nós que complicamos aquilo que Deus deixou muito claro. Então nós vamos continuar hoje. Na semana passada nós falamos a respeito aqui do capítulo 3, lembrando que agora Paulo está falando sobre a questão prática do que aqueles irmãos estavam fazendo lá. Não só Pedro e aqueles que dissimularam com ele, mas toda a igreja gentílica, junto com os judeus que estavam lá, eles estavam mesmo titubeando em relação a esse assunto. Na prática, eles estavam indo de forma, como ele chama aqui, de forma leviana, de forma insensata. Eles estavam indo na contramão do que lhes foi anunciado. E então Paulo vai falar com eles a respeito de aspectos jurídicos, de responsabilidades legais, que eles estavam insensatamente se dispondo a enfrentar, sem saber, de fato, na armadilha que eles estavam caindo. A armadilha é essa que os homens continuam caindo até hoje, por conta de religiosidade, tradicionalismo, por conta de obras da lei, por conta de usos e costumes que tentam se impor na vida dos cristãos e na vida das igrejas. E o resultado disso é que nós acabamos abandonando uma proposta que é verdadeira e bíblica, de uma salvação que é um ato divino completo, exato, concluído, para embarcar num engano, numa mentira, de que salvação é alguma coisa que é construída por mim, em parte pelo menos, ao longo da minha vida, e que ela depende de mim para alguma coisa, para que ela seja efetiva. Então Paulo agora vai mostrar as responsabilidades legais, ele vai mostrar os aspectos jurídicos do que aqueles crentes lá na Galácia estavam fazendo, do que muitos crentes
fazem hoje. Então, na semana passada a gente começou a falar sobre isso, e os 5 primeiros versos, eles tratam de 5 perguntas que Paulo faz àqueles cristãos, dizendo que eles estão agindo de forma insensata. Eles estão agindo de forma insensata, primeiro, porque eles estavam com uma visão distorcida. Eles mesmos receberam uma mensagem, e diante dos olhos deles foi pregada uma mensagem de que Cristo era o Salvador deles. Cristo foi crucificado, eles assistiram a esse teatro do universo, em que o próprio Deus entrega o seu Filho, e como se estivessem diante de um grande palco, eles viram o Filho de Deus morrendo numa cruz, eles viram e ouviram esses fatos acontecendo, eles souberam que Cristo estava fazendo isso por eles, eles foram convencidos disso na pregação, e eles agora estavam com uma visão distorcida de que eles precisavam voltar atrás nas obras da lei para serem salvos. Daí Paulo chama de insensato. No versículo 2 e o versículo 3, Paulo vai questioná-los, dizendo que essa questão deles era uma questão do Espírito, era uma questão referente à obra de santificação e da obra do Espírito. Ele está dizendo assim, olha, vocês só creram porque vocês receberam o Espírito. E agora vocês estão querendo dizer que vocês só serão salvos pelas obras da lei? Vocês nem acreditar em salvação, ou ter consciência de pecado, vocês teriam se o Espírito Santo não tivesse sido dado a vocês. E aí no terceiro versículo, a questão é santificação. E aí Paulo está dizendo assim, ó, se vocês avançaram em alguma coisa, quem foi que fez vocês avançarem? Quem fez vocês avançarem foi o Espírito de Deus. Isso não é obra de vocês. Santificação não é obra humana. Santificação é obra de Deus. Então essa questão de salvação, de santificação, também é um equívoco no coração de vocês. É isso que Paulo está falando. E aí Paulo vai continuar, e aí ele chega no ponto 4, e ele vai falar sobre as perseguições e as lutas que eles já enfrentaram, e ele está dizendo, ó, quem está por trás dessas lutas e desses sofrimentos? É Deus que usa as lutas para aperfeiçoar vocês. Se vocês estão dizendo que a salvação é por obras da lei, então tudo que Deus tem feito vocês passar tem sido inútil. Porque vocês não serão salvos por Cristo, e não serão santificados pelo Espírito, e não serão amadurecidos pelo sofrimento, e sim pelas obras da lei. Então, vocês são insensatos mesmo. Porque vocês estão tentando se voltar contra uma obra que envolve todo o universo, orquestrado por Deus, e vocês estão se achando fortes o suficiente para abrir um outro caminho no peito, na raça. E aí Paulo conclui com a questão da salvação, dizendo que a salvação não é consequência do que eles optaram, opinaram, fizeram, ou do que eles podem cumprir, mas salvação é uma questão de fé em Cristo Jesus. Veja lá, aquele pois que vos concedeu o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, os milagres, eles são realizados mediante o cumprimento da lei, na vida dos que cumprem a lei, ou os milagres acontecem na vida daqueles que creem, ou seja, pela fé. A salvação não tem nada a ver com obras da lei, ela tem a ver com a obra redentora de Cristo Jesus. Então nós falamos sobre isso na semana passada. Agora, a partir do versículo 6, Paulo vai mostrar uma questão muito importante, especialmente para os judeus. Os judeus entendiam o seguinte: os judeus entendiam que eles eram donos de uma herança prometida a Abraão. Tanto que para eles Abraão é o grande pai, Abraão é o grande patriarca da aliança. E qual que é a questão para eles? A questão é que Deus disse para Abraão o seguinte: em ti serão benditos todos os povos. De ti farei uma grande nação. Olha para o céu, você consegue contar as estrelas? Não consigo, Senhor. Pois a tua descendência será como as estrelas. Olha para a praia, para o mar, dá para contar os grãos de areia? Não, pois a tua descendência será como eles. E a minha aliança, Deus diz depois com Abraão, a minha aliança é com você, é com os teus filhos
com os filhos dos teus filhos, e até com o peregrino, o estrangeiro, que ganhar filhos na tua casa. Marca-os com o sinal da aliança, que é a circuncisão, quando Deus fez essa promessa. E aí os judeus que estavam aqui na igreja da Galácia, eles vieram, lembra lá do capítulo 1 e 2, eles vieram com uma resolução, que Paulo vai chamar de uma dissimulação, que obrigava os gentios a se submeter às tradições judaicas, e inclusive a questão da circuncisão, que eles tinham que se circuncidar. Para dizer o quê? Para dizer que, a não ser que você se circuncide, você não pode ser considerado aliança, porque só tem dois jeitos de você participar dessa aliança. Ou como um filho legítimo de Abraão, ou seja, um descendente de judeu, ou como um prosélito do judaísmo. E nesse caso você precisa admitir as práticas do judaísmo, inclusive a circuncisão. Essa era a mentalidade do judeu e era o que eles estavam tentando colocar lá. Por quê? Porque eles entendiam o seguinte: salvação, aliança com Deus é para os filhos de Abraão. Se num primeiro momento o problema é a lei, no segundo momento eles vão pegar um aspecto dessa lei, que é o aspecto da aliança, do pacto, e vão tentar aplicar isso, dissimulando, dizendo que os crentes da Galácia, que eram gentios, tinham que se submeter a essas coisas. E aí Paulo aqui, relembrando do que ele já combateu lá no capítulo 2, ele usa mais um exemplo prático, porque o capítulo 3 e 4 são totalmente práticos. Usa um exemplo prático para mostrar quão insensatos eles estavam sendo e quão equivocados eles estavam. Paulo vai dizer, olha, é o caso, ele está dando um exemplo aqui, só faltou a palavra exemplo aqui, mas ele diz, ó, é o caso de Abraão. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão foi justificado porque ele cumpriu obras da lei? Bom, primeiro, se você lembrar um pouquinho da história de Abraão, Abraão está antes ou depois do recebimento da lei? Está antes, bem antes, ok? E aí, mas existia lei já? Sim, existiam leis. Existiam leis. As leis começam desde quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Já existiam questões relacionadas à religião. Mas não vamos nem tocar nesse ponto. Vamos lembrar apenas que aquelas leis oficiais, leis civis, morais e cerimoniais, dadas a Moisés, ainda não existiam. Então, Abraão foi salvo pelo cumprimento de obras da lei? Não. Ou seja, o próprio pai da fé, o próprio pai de toda essa nação, o próprio receptor da aliança, ele não recebeu a aliança com Deus por conta de ser um cumpridor da lei. Mas o texto é muito claro, uma citação aqui de Gênesis, que Paulo faz. É o caso de Abraão, que creu em Deus. E isso lhe foi colocado na conta dele. Imputado significa pôr na conta. E isso foi posto na conta dele como justiça. Foi pela fé que Abraão foi salvo. Não foi por obras da lei. Veja só, aí vamos continuar. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Agora Paulo judia. Aí Paulo está dizendo assim, olha, aquele bando de judeu que está lá em Jerusalém, que está espalhado aqui na Palestina, do qual eu também faço parte, porque eu também sou judeu, nem todos nós somos filhos de Abraão. Porque quem são os filhos de Abraão? São os filhos que são filhos da fé, não os filhos de sangue. Porque o que determina que alguém é filho de Abraão é a fé para crer nas mesmas coisas que Abraão creu. Então essa questão que eles tinham na veia de aliança nacionalista, aqui perdeu efeito. Aqui não se sustenta. Paulo está dizendo, olha, vocês estão equivocados. Nem Abraão foi salvo por obras da lei, nem seus descendentes. E quem são seus descendentes? Seus descendentes não são os seus descendentes de sangue,
mas são os seus descendentes de fé. São aqueles que herdaram a mesma fé de Abraão. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Ele está dizendo, olha, nessa tua fé, nesse modelo que está estabelecido em você, serão abençoados todos os povos. Aí não significa todas as pessoas de todos os povos. Significa que em todos os povos, pessoas poderão ser salvas, da mesma maneira como Abraão foi. E não foi pelas obras da lei. Continuando na nossa leitura, depois nós vamos pegar ponto por ponto. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, lembra lá, nós falamos bastante sobre isso quando eu estava tratando de Efésios com vocês. A palavra abençoado, vocês lembram? Vamos ver se alguém lembra de cor o que significa literalmente. O significado literal. O que significa ser abençoado? A palavra bênção. Lembra lá? Essas coisas não podemos esquecer. A palavra bênção ou abençoado significa literalmente ter o nome limpo. Ter o nome limpo. Isso é bênção, não é ganhar dinheiro, bênção não é ser curado. A palavra bênção significa ter o nome limpo. Aí você entende por que Jacó lutou tanto com Deus para ser abençoado. Por que ele queria uma bênção? Porque o nome dele era enganador. E qual foi a bênção que Deus deu para ele? Mudou o nome dele. Então, quando a Bíblia fala que, lá em Efésios, e foi quando nós estudamos esse termo, quando a Bíblia fala que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ela está dizendo o seguinte, ó, Deus limpou tua barra no céu. Limpou teu nome lá. Porque o que nós fizemos e nós fazemos desde o dia que nós nascemos? Bom, nós já nascemos com o castigo do pecado sobre nós, porque somos herdeiros desse castigo. Mas se já não bastasse isso, nós começamos a andar, pensar e falar, e nós começamos a praticar pecado. E o que acontece com o nosso nome na glória? Nós nos tornamos inimigos de Deus. Nosso nome é sujo lá. E aí, o que Paulo nos ensina lá em Efésios? Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Significa, olha, Cristo, quando ele entregou a vida dele na cruz, ele abençoou a minha vida. E como que ele fez isso? Ele limpou meu nome. Não tem pendência no meu nome lá no céu. Ah, pastor, mas eu não cometo pecado. O sangue de Cristo é suficiente para tudo isso. Então, ser abençoado não é receber um monte de presente de Deus toda hora. É ser curado. Muitas vezes Deus vai te mandar um problema. Deus vai te mandar uma enfermidade. Deus vai te tirar alguma coisa. Deixou de ser bênção? Muito pelo contrário. É bênção, é sempre bênção. Porque o fim principal, o fim último de tudo isso que Deus nos faz experimentar, inclusive o sofrimento, é o quê? É nos amadurecer, nos moldar, nos acrisolar, como Pedro fala. Nos dar brilho, limpar o nosso nome, limpar a nossa alma. Isso é uma obra divina em nós, bênção de Deus. Então, quando ele diz aqui, olha aqui, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, está dizendo assim, olha, não é fé em Abraão, mas juntamente com Abraão, do mesmo jeito que Abraão teve o nome limpo na glória, com ele, aqueles que são da fé também serão abençoados. Ou seja, nós fazemos parte de um mesmo grupo, de um grupo que, pela fé, é abençoado. Primeiro nas regiões celestiais, e ao longo da vida é óbvio que essa bênção ela extrapola. Do mesmo jeito com Jacó, ela também cai do céu sobre as nossas vidas aqui também, e Deus nos abençoa aqui. A maior bênção, guarde isso, a maior bênção e o significado mais profundo e mais acurado da palavra bênção é Deus limpar o seu nome na glória, através da obra de Cristo Jesus, ok? E Paulo está dizendo então, nós somos abençoados, ou seja, quem limpa o nosso nome não é a gente mesmo. Quem faz isso é Cristo. Abraão creu no Messias, creu na salvação gloriosa que vinha de Cristo Jesus, ele creu
na salvação que vem de Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu, por isso ele foi justificado. E nós também somos justificados por crer. Mas do mesmo jeito que foi o Espírito de Deus que deu fé para Abraão lá no Antigo Testamento, também é o Espírito de Deus que põe fé no meu coração hoje para crer. Em nenhum momento essa obra é minha. Em nenhum momento eu sou responsável por qualquer bem que eu possa experimentar, qualquer benefício espiritual. É sempre obra de Deus. Muito bem. Vamos considerar aqui, eu estou aqui na página 62, se você estiver aí com a apostila, pode acompanhar. O fato da fé abrâmica. Paulo quer observar que a circuncisão de Abraão não o salvou. Não foi isso que salvou Abraão. O que salvou Abraão? A verdade é que Abraão foi circuncidado, mas isso não o salvou. O que o salvou foi a sua fé. Ele foi salvo quando acreditou nas promessas de Deus. Para provar isso, Paulo faz essa citação aí de Gênesis 15:6. O fruto da fé de Abraão, o texto diz que isso lhe foi imputado por justiça. O termo grego por imputado aqui está fazendo uma explicação do grego aqui, mas a ideia é o quê? É que é algo que aconteceu, é absolutamente definitivo. Isso foi contabilizado na conta de Abraão. Isso foi creditado no nome dele. É algo que não tem como ser tirado mais dele. Isso foi dado definitivamente para ele. É algo que Deus entregou de forma definitiva para Abraão. Tudo que foi imputado a alguém é porque não pertencia a ele, ou seja, não é algo que Abraão já tinha dentro de si e fez porque ele era assim. Essa fé fazia parte da natureza de Abraão. Não fazia, não. Essa justiça fazia parte da natureza. Não fazia. Isso foi dado por Deus a ele. Foi colocado na conta dele. Da mesma maneira, nossos pecados foram postos na conta de Cristo. É a mesma situação. Do mesmo jeito que a fé trouxe justiça para o nome de Abraão, e para o nosso também, essa mesma avenida de mão dupla pegou as nossas injustiças e os nossos pecados e colocou em cima de quem? Colocou em cima de Cristo. É uma via de mão dupla. A justiça de Cristo é imputada em mim, e as minhas injustiças e os meus pecados são imputados em Cristo. Por isso que naquele momento dramático da crucificação, que a gente vai falar bastante nesse final de semana por causa da Páscoa, naquele momento dramático, o Senhor Jesus clama em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Ele sente o peso de todos estes nossos pecados, essas nossas injustiças lançados sobre Ele. A família abrâmica da fé, que é o terceiro pontinho aí. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. O que isso significa? Significa que todos os que seguem Abraão na fé entram em uma família. É uma família espiritual, é a família de Deus. Abraão foi o pai dessa família. Quando acreditarmos no mesmo Deus que Abraão acreditou, há um sentido em que ele se torna o nosso pai espiritual. Então, qual é o caminho para a salvação? O caminho para a salvação nunca foi para nós o cumprimento da lei. Embora a Bíblia seja muito clara, diz que se você cumprir a lei, você viverá. O problema não é a lei, o problema é a nossa incompetência com a lei. Não consigo cumpri-la. Eu não consigo. Ninguém nunca conseguiu, a Bíblia é clara sobre isso. E aí estava sendo tanto presunçoso da parte dos judeus lá nos dias de Jesus, quanto também dos gentios que estavam embarcando nisso, quanto continua sendo presunção nossa hoje, querer salvação por obras da lei. Vocês devem saber, não vou citar, mas existem pelo menos 3 denominações muito conhecidas nossas, que elas entendem isso, que elas precisam cumprir as obras da lei para serem salvos. E por conta disso você tem um tipo de religião que parece ser uma religião cristã, mas não é. Uma delas, talvez a maior de todas, a mais conhecida, seja o Adventismo. E o Adventismo prega o quê?
que você precisa das obras da lei para ser salvo. Precisa cumpri-las. Sem a lei, ninguém vai ser salvo. E eles até encaixam Cristo dentro disso, mas eles entendem que até para ser salvo por Cristo você precisa cumprir as obras da lei. É o mesmo problema que os judeus faziam. Agora, se você perguntar, pastor, extraoficialmente, tem mais gente fazendo isso? Tem. Em todas as igrejas evangélicas que vocês puderem conhecer. Não denominações, religiões. Religiões são catalogadas hoje aproximadamente 3.500 religiões no mundo. Agora, denominações, eu já falei para vocês, denominações é um número absurdamente maior do que esse. E não dá para ter uma certeza, porque está pipocando denominação aí todo dia. Mas religiões, são aproximadamente 3.500 religiões no mundo. Dessas 3.500, a grande maioria é cristã, evangélica. E a grande maioria faz o quê? A grande maioria descarta todo esse ensino, que não é um ensino do Novo Testamento, não é um ensino de Paulo, mas é um ensino de toda a Bíblia. Descarta tudo isso daqui para seguir obras da lei. Faz isso, faz aquilo, que se você não fizer, você vai para o inferno. Se você nunca ouviu isso, você é um felizardo. Mas possivelmente alguém já disse isso para você. Cuidado, que você fica fazendo isso, você vai para o inferno. E a gente tem que pensar, porque isso muda até o jeito da gente criar filho. Eu fui criado desse jeito. Eu fui criado ouvindo essas coisas. Se você não obedecer, se você não fizer isso, vai para o inferno. E a gente vai criando os filhos, ameaçando-os de ir para o inferno. E eu estou falando de filho de presbiteriano. Filho de presbiteriano. Agora, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. É verdade que a desobediência leva ao inferno? É. É fato. Agora, eu tenho que ensinar para o meu filho, e eu devo colocá-lo diante de Deus, dentro da aliança, crer na promessa do Senhor, e ensinar a aliança para ele. Ensinar isso para ele. Para que ele não cresça iludido. E nós estamos formando filhos iludidos com essas ameaças. É a mesma coisa da ideia do bicho papão vai te pegar, o homem da carrocinha. Eu ouvi muito dessas histórias, o homem da carrocinha. Esse homem da carrocinha, eu tinha um medo violento dele. Porque qualquer coisinha, se fizer errado, o homem da carrocinha passa e vai levar você embora, não vai para a rua. Eu tinha um medo desse homem da carrocinha, até o dia que eu descobri que ele não existia, foi um alívio. Mas a gente faz isso com as questões da religião também. A gente fica... pastor, mas isso aí... Não é isso que vai fazer o seu filho se perder. Guarde bem o que eu estou falando. Mas é uma coisa que eu vou ensinar errado. Que lá na frente alguém vai ter que consertar o meu ensino equivocado. E a tendência desse ensino é se desdobrar numa vida legalista. Numa vida em que a pessoa vai sempre se fiar no quê? Se fiar no seu próprio esforço. E eu preciso... Cada cena que a gente vê, depois vocês me perguntam o que é. Eu preciso lembrar de me fiar no quê? Me fiar em Cristo. Ele é a pedra angular. Ele é a base, ele é o fundamento da nossa salvação. É isso que Paulo está falando aqui. Ok? Veja lá, vamos lá para a página 64. A profecia abrâmica: em ti serão abençoados todos os povos. O que esta passagem não diz? Ela não diz que era necessário tornar-se judeu para ser salvo, como os judaizantes lá queriam que aqueles gentios fizessem. Pelo contrário, ela cita uma promessa feita a Abraão, em Gênesis 12:3, que por ele viriam bênçãos para todas as nações. Ao longo de todo o período do Antigo Testamento, o Evangelho foi confiado a um pequeno grupo de pessoas, os descendentes de Abraão, a nação de Israel. Então veja lá, tem um quadro aí, Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento, a salvação estava focalizada principalmente em uma nação. No Novo Testamento, a salvação vai ser oferecida, demonstrada, aplicada a todas as nações do mundo. No Antigo Testamento, a adoração no templo ficou centralizada em
Jerusalém. No Novo Testamento, Jesus diz: fazei discípulos de todas as nações. E ele disse mais: os verdadeiros adoradores não adorarão nem em Samaria e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E ele disse mais: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, é nítido, o evangelho estava presente lá? Estava, mas lá ele estava focalizado numa única nação. Aqui, ele está presente? Está, mas aqui ele está franqueado às nações. A terceira parte do quadro aí: os remidos se reuniam em Jerusalém para adorar. Aqui no Novo Testamento, a igreja é enviada por todas as partes da terra para adorar onde quer que eles cheguem. Então, até mesmo quando Deus chamou Abraão, ele já deixou claro que o plano não era franquear o evangelho só para a nação de Israel. Ele já deixou claro, ele disse: em ti serão benditas todas as nações. O que os judeus estavam fazendo lá na Galácia? Estavam dizendo assim: ó, salvação pertence ao judeu. Vocês querem salvação? Não é suficiente Cristo. Vocês precisam se tornar judaizantes. Já que vocês não nasceram judeus, vocês têm que pelo menos seguir a nossa religião, porque esse é o único jeito de ser salvo. E aí, Paulo está dizendo: ó, vou citar um exemplo contra vocês. Vou pegar o pai da fé de vocês e vou mostrar que o pai da fé de vocês recebeu uma promessa. E a promessa qual que era? Que a salvação não era só para os judeus, mas era para todas as nações. A comunhão da fé abraâmica, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. A conclusão de Paulo é que quando acreditamos da mesma forma que Abraão acreditou, somos abençoados da mesma forma que Abraão foi abençoado. Nós nos tornamos parte da família de Deus para sempre. E nós nos tornamos uma bênção para o resto do mundo. Então, até aqui, o que Paulo faz? Paulo vai mostrar, de forma prática, a eficácia da fé. Assim, olha, vocês estão sendo insensatos porque vocês estão pegando o caminho que fracassa, o caminho que não funciona. Vou dar um exemplo. Cita Abraão e diz: olha como a fé foi eficaz para Abraão e tem sido eficaz para todos os que são como Abraão, que creem em Cristo Jesus e são salvos pela fé. Na segunda parte, eu vou só citá-la aqui rapidamente, porque eu já falei essas coisas, já citei-as aqui, e já ficou claro, vocês vão perceber isso agora. Em contrapartida, você tem um fracasso da lei. Ele diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Está dizendo assim: olha, quem quer seguir o caminho da lei, está perdido. É considerado maldito. Por quê? Porque só tem duas chances. Ou ele cumpre toda a lei e pela lei viverá. E nós sabemos que ninguém consegue. Ou então ele vai arcar com a maldição da lei. Qual é a maldição da lei? Você pode acertar em 9,5. Mas se errar em 1, você se torna maldito. É esse o ponto. Então não adianta chegar lá: ah, Senhor, mas roubar eu não roubei. Adulterar eu não adulterei. Guardei o sábado. Guardei. Honrei meu pai e minha mãe. Não dei falso testemunho. Não fiz isso. Não matei. Eu gostava de dinheiro. Mas Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Ah, Senhor, mas foi um deslize. Nunca deixei de amar o Senhor aqui. Mas meu filho disse que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Aliás, meu filho diz: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Lembra do jovem rico? Guarda os meus mandamentos? Guardo. Todos? Todos. Todos? Que bom. Então tá jóia. Então faz o seguinte, ó, vende tudo que você tem e vem comigo. Eu estou precisando de um cara igual você do meu lado. Cumpridor da lei, o exemplo.
Vende lá tudo que você tem e vem comigo. Não mandou nem dar, né? Jesus podia falar, dá o que você tem para os pobres e me segue. Não, vende lá o que você tem. Quer dizer, não é para descapitalizar, é só para vender. Dar, vender, não faz a menor diferença nesse caso. O fato é que ele não queria se desprender dessas coisas todas. Vende. Ah, Senhor, vende e dá para os pobres. Então, para ficar mais fácil, para você não ficar iludido com dinheiro. Ah, Senhor. O que aconteceu com o jovem rico depois disso? Depois dessa proposta aí? O texto diz que ele ficou triste e foi embora triste. Na realidade, o que Jesus estava fazendo era um teste. Ele estava mostrando para ele, olha, você tem um problema. Você cumpre toda a lei, mas você tem um outro ídolo além de Deus. Você tem um outro ídolo no seu coração. Maldito é aquele que não cumpre toda a lei. Não adianta cumprir metade, não adianta cumprir 90%, não adianta cumprir 99%. Se você tropeçar num ponto, você é maldito. E então, o que Paulo está mostrando aqui? Fracassa qualquer um que põe o seu caminho ou se propõe a buscar a salvação mediante as obras da lei. Tem uma história interessante aqui, se você não leu ainda, eu vou ler para você. Em 1984, um navio de passageiros estava a caminho do porto de Miami, quando um pequeno fogo iniciou-se na sala de máquina. Em vez de chamar o corpo de bombeiro, o capitão tentou apagar o fogo com uma mangueira pequena. O fogo não foi apagado e espalhou-se pelo navio. No final das contas, o corpo de bombeiro subiu a bordo com suas mangueiras grandes e apagou o fogo. Mas não antes de 2 pessoas morrerem. É um exemplo trágico do que acontece quando você tenta usar a ferramenta errada para o trabalho. E usar a ferramenta errada no que diz respeito à nossa vida não é simplesmente uma questão de morrer, é uma questão de morte eterna. O capitão do navio foi orientado: chama os bombeiros, porque eles têm mangueiras que vão resolver o problema. Mas ele achou que dava para apagar com uma mangueira, um calibre bem pequenininho. O que nós fazemos com a nossa fé é mais ou menos isso. Ah, não dá. Dá. Opa, eu consigo, eu posso. Eu sou. E o resultado é sempre catastrófico. A lei traz uma maldição. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas da lei. Os judaizantes ensinavam que a lei era um meio de justificação. O caminho para a salvação, para a justificação, era acreditar em Cristo e guardar a lei. Para contestar o ensino, Paulo cita Deuteronômio 27, 26, que é esse texto que nós acabamos de ler. Em todas as coisas escritas no livro da lei, não são algumas, são todas. Por isso que não dá certo, porque nós não conseguimos. A lei não pode justificar. E é evidente que pela lei ninguém é justificado, ele diz lá no versículo 11, diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Pode falar. Pode ler. Continua o texto. Ok, então veja só. As pessoas normalmente acham que Tiago ele está contradizendo Paulo nesse texto. Mas se você observar o texto completo, você vai ver que ele não está fazendo isso. Vamos pegar o texto só para você ver. Ele está lá desde o versículo 14, que ele vai falar: meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver carecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos,
sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificai que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Em primeiro lugar, em algum momento nesse texto, Tiago está falando de obras da lei? Não. Para começo de conversa, Tiago não está falando de obras da lei. O que são as obras da lei? É cumprir os mandamentos dados a Moisés. Essas são as obras da lei. O texto não está falando sobre obras da lei. O texto está falando sobre operosidade. E qual que é a lógica de Tiago sobre operosidade? Tiago não está combatendo Paulo. Muito pelo contrário. Nós vamos ver lá no último capítulo, aliás, no capítulo 5, no capítulo 6 de Gálatas, nós vamos ver Paulo fazendo o quê? Paulo vai mostrar que esta fé salvadora, ela se manifesta através de obras. Que obras são essas? Obras da lei? Cumprimentos da lei? Não tem nada a ver com obras da lei. São o fruto do Espírito se manifestando na vida da pessoa. O apóstolo Paulo fala disso no capítulo 2 da carta aos Efésios, dizendo também que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. É dessas obras que Tiago está falando. Das obras que Deus nos preparou para que nós andássemos nelas. Tiago está dizendo mais ou menos o seguinte, eu não estou com nenhuma moeda aqui, mas o que ele está dizendo é o seguinte, assim como uma moeda tem cara e coroa, e se não tiver coroa não é verdadeira, e se não tiver cara também não é verdadeira, ele está dizendo assim, ó, tem muita gente que diz que tem fé, mas quando eu vou procurar na vida dessas pessoas alguma atitude, algum comportamento que confirme que ela tem fé, eu não encontro. E então Tiago diz assim, então eu faço o desafio, mostra-me essa tua fé sem obras, que com as minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Ele está dizendo assim, olha, eu quero ver você provar que você tem fé. Me mostra a sua fé. Se você não fizer isso através de alguma atitude, não tem como. Como é que você confirma para uma pessoa que você tem fé? A não ser através de uma atitude. Fé não é uma coisa palpável que eu carrego pendurado no pescoço. Mas daí Tiago diz, agora eu posso provar que eu tenho fé. Porque pelas minhas obras vocês vão perceber quem é que comanda o meu coração. No que eu creio. Exato. Essas obras são atitudes de um coração regenerado. Quem é que pode praticar as boas obras que estão lá em Efésios capítulo 2? Um descrente não pode. Um espírita não pode. Aquilo que os espíritas chamam de boas obras podem ser até boas ações, mas as boas obras, segundo as escrituras, elas só podem acontecer na vida de um homem que tem fé. E é isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo assim, olha, com as minhas obras eu vou mostrar para você que tipo de fé no que eu creio. E aí ele vai citar o exemplo de Abraão, que é o mesmo exemplo que Paulo está citando. Vê que os dois estão falando a mesma coisa, porque os dois estão usando o mesmo exemplo. Abraão, como é que eu sei e como é que Abraão provou para todos nós que ele cria em Deus, que ele tinha um coração cheio de fé? Olha, Deus chegou para ele e prometeu para ele, Abraão, você vai ser pai de uma numerosa nação, e ele diz para Deus, Senhor, mas eu não tenho filho, minha mulher não pode me dar um filho, eu já sou avançado em anos e ela também. Aí Deus diz, mas você vai ser pai de uma numerosa nação.
E durante um período ele até duvidou, mas Deus foi lá e confirmou novamente, e Deus lhe deu um filho. Deus lhe deu Isaac. Antes disso ele teve um filho com a concubina de sua mulher, com Agar, e aí com a ajudante de sua mulher, né? E isso gerou um outro problema, que não é o nosso ponto aqui agora. Mas ele teve um filho. Ok, Isaac. E a partir de Isaac, uma numerosa nação. Aí, o que Deus faz? Quando esse menino, assim, passando para a adolescência lá, Deus vai lá e chega para Abraão e fala: Abraão, você crê em mim? Creio, Senhor. Você confia em mim? Confio. Qual foi a promessa que eu te fiz? Que eu seria pai de uma numerosa nação. Então tá bom. Então pega o teu filho, sobe no monte, leva a pedra, levanta um altar e oferece seu filho em sacrifício a mim. Eu fico imaginando, mas não dá nem para imaginar, é um negócio que dói no peito, só de imaginar. O que Abraão fez? Abraão fez o que nenhum homem natural consegue fazer. Ele fez o que só um homem com o coração cheio de fé, a fé verdadeira, que opera juntamente com as obras para se confirmar, ele fez isso. E então Deus deixou. Vamos ver se ele confia mesmo. Confia. E eu falo que o diálogo mais difícil que tem em toda a Bíblia é esse. É o filho perguntando para o pai: papai, estou vendo aqui tudo preparado, estou vendo as pedras, estou vendo a lenha, estou vendo, está tudo aqui. Eu só não estou vendo uma coisa, eu só não estou vendo a oferta. O que Abraão responde? Olha lá, olha o coração cheio de fé. Deus pediu o filho, ele sabia que Deus pediu o filho. Mas qual que era a fé dele? Deus proverá para si um cordeiro. Ele estava obedecendo a Deus, mas crendo que Deus ia fazer aquela história terminar bem. Filho, Deus proverá. E aí chega lá, a Bíblia não relata como foi isso, mas em algum momento ele teve que pegar o filho e falar: filho, sobe aí, que Deus me pediu você. E quando ele está de fato, e aí a Bíblia diz que Isaac já era contado como morto, ou seja, era tão certo que ele ia tirar a vida, que já era adormecido, ou seja, era um menino morto. E Deus mandou Abraão parar. E aí o que a Bíblia diz, o que Gênesis diz, que é repetido por Paulo lá em Gálatas e é repetido aqui por Tiago? Isto lhe foi imputado por justiça. Isto que? A obra? Não. A fé, ele creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Em outras palavras, como é que Abraão confirmou que ele cria em Deus e confiava nas promessas de Deus? Obedecendo, ou seja, com obras. Então, ele não foi salvo por ter sacrificado o seu filho, porque ele nem sacrificou o seu filho. Deus não o impediu antes. Ele foi salvo porque, através da obediência dele, se confirmou que o coração dele estava cheio de fé. Então, o que Tiago está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, quem tem fé, pratica as boas obras. Sim, mas nós não estamos falando de obras da lei aqui. Nós estamos falando de obras da lei. Nós estamos falando de amor. Por isso que Jesus vai bater tanto nessa tecla, a questão do amor. Por quê? Porque Jesus estava pregando o evangelho no mundo religioso. O mundo dos dias de Jesus era um mundo religioso. Só que era um mundo religioso sem amor, sem atitudes, sem boas obras. Por isso que Jesus várias vezes vai chamar aqueles religiosos de hipócritas. Vocês são os hipócritas. Vocês falam de fé, falam de lei, falam de uma série de coisas, mas vocês não amam o próximo. Jesus pega essa questão do próximo. Obrigado, filho. Jesus pega essa questão do próximo e diz o quê? Que vantagem tem em amar os seus amigos íntimos? Qualquer ímpio faz isso. Em outras palavras, está dizendo assim: olha, não tem diferença entre vocês, religiosos e os ímpios. Ele falou: agora eu quero que vocês vão lá e amem os inimigos de vocês. Orem por eles. Isso aí é fé. Isso é fé. Então, a conclusão aqui é essa. Bom, Paulo e Tiago estão falando da mesma coisa. Eles estão falando de fé verdadeira. E fé verdadeira se manifesta através de obras. Paulo tem um sistema, você vai ver isso, nós vimos isso em Romanos, que nós já estudamos, e vimos isso em Efésios. Paulo, ele vem com a teoria até a metade, ou até 2/3 da carta.
E depois ele vai entrar na parte prática. Nós vamos ver isso no capítulo 5. O que ele vai cobrar da igreja? Ele vai falar assim, olha, agora que vocês entenderam que a salvação é pela fé, então vamos para a prática. Na prática, o que vocês têm que fazer? Na prática, vocês têm que viver em amor. Na prática, vocês têm que ser hospitaleiros. Na prática, vocês têm que perdoar, como Cristo perdoou vocês. Na prática, vocês têm que fazer as boas obras, aquelas que Deus preparou. Por quê? Porque só um coração cheio de fé pode fazê-las. Então a ideia aí é essa. A ideia de Tiago é essa. Tiago está dizendo, olha, as obras, elas nunca serviram para salvar, mas as obras servem para confirmar que tipo o que existe no seu coração. Se é um coração cheio de fé, ou se é um coração idólatra, se é um coração duro. Ok? Certo aí? Ok, então vamos lá. Então, acho que nós vamos encerrar por aqui hoje, depois eu continuo falando sobre isso, mas a lei, que é o ponto aí do 66, ela não pode justificar, porque a lei é contrário da fé. A lei propõe um sistema de paga e recebe. A graça propõe um outro sistema. Cristo pagou e eu recebo. Por isso que chama graça. É graça para mim, não foi graça para Cristo. Para Cristo foi um alto preço. Para mim é graça. Ok? E obras da lei, de novo. E aí Paulo vai chegar lá na segunda parte, ele vai falar sobre isso. Para que serve a lei então, pastor? Para que Deus se deu o trabalho de dar todas essas leis? Bom, primeiro, preservação. Segundo, encaminhar-nos naquilo que agrada ao coração de Deus. Dar-nos aquilo que nos torna indesculpáveis, porque existem os parâmetros. E não tem nada nos impedindo de cumpri-los, exceto a nossa própria natureza corrompida. Deus podia simplesmente chegar aqui e fazer todo mundo esquecer essas coisas todas e convencer todo mundo, que é o Espírito Santo que convence. Mas a Bíblia diz que Deus fez vasos, Romanos capítulo 9, Deus fez vasos para a honra e Deus fez vasos para manifestar a sua ira. E a lei serve como testemunha contra essas pessoas. Serve como acusação contra todos. Contra todos nós. Só que no nosso caso, Cristo toma o nosso lugar e paga a sentença, que é de morte, contra nós. E a salvação, ela consiste nisso. É uma grande insensatez eu tentar associar a Cristo qualquer outra atitude minha para a salvação, porque eu sempre fui incompetente para a salvação. Nós somos incompetentes para isso. Ok? Semana que vem a gente continua. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite, obrigado por podermos meditar na Tua Palavra. Ó Deus, os exemplos estão lá, o ensino está lá, nos perdoe pelas vezes, ó Deus, que somos tão tardios em buscar, ó Deus, o ensino da Tua Palavra e aquilo que o Senhor deixou para nós e para os nossos filhos revelado, para que nós vivêssemos confiando e dependendo do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas limitações, porque muitas coisas nós temos dificuldade de entender, mas Te louvamos, ó Deus, porque aquilo que é essencial, aquilo que é principal, o Senhor tem nos dado a oportunidade de conhecer e de alimentar a nossa alma com isso. Obrigado. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, doador de fé, que nos fez crer nessas coisas. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos torna participantes desta família da fé, cujo pai é o nosso pai Abraão, que creu no Senhor e foi salvo, assim como nós, não por obras da lei, mas foi salvo pela fé, esta que também é dada a nós pelo Senhor. Obrigado, Deus, porque junto com Ele, pela graça e a misericórdia do Senhor, nós nos ajuntamos nesta grande família, nesta família, ó Deus, de gente salva, mas sem méritos, de gente salva, mas não por esforço, de gente salva, mas, ó Deus, gente salva pelo Teu grande amor e pela graça do Senhor, manifestada a nós através do sofrimento de Cristo. Nesta semana, ó Deus, que lembramos muito sobre os acontecimentos com Teu Filho, que o Senhor nos faça, ó Deus, principalmente lembrar disso, que o que Cristo fez na cruz não foi em vão,
Muito pelo contrário. Foi, ó Deus, a salvação que nós precisávamos, porque de nós mesmos nós nada podemos fazer. Ajuda-nos, ó Deus, a anunciar esta mensagem, para que ninguém, ó Deus, pretensiosamente, arrogantemente ou enganadamente possa, ó Deus, andar por aí achando que de fato está no homem alguma possibilidade, ó Deus, de salvação ou de cooperação com o Senhor Jesus na salvação. Que a gente, ó Deus, humilhado debaixo desta grande verdade, que a gente te agradeça, te louve e te exalte pela maravilhosa salvação que temos no teu Filho. Que estas verdades, ó Deus, se acomodem ao nosso coração, que elas sejam sedimentadas dentro de nós e que nós possamos, ó Deus, ter isso como convicção na nossa vida, como foi na vida de Paulo, como foi na vida daqueles primeiros cristãos no primeiro século, que foram ensinados e creram, e foram capazes, ó Deus, de enfrentar a morte, para anunciar este evangelho de poder e de salvação, de graça e de misericórdia. Pedimos isso tudo ao Senhor e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém.